Mais uma resolução de questão. Contabilidade que alcançou 20% da prova de agente de Polícia Federal no último concurso, ganhando grande importância. Então fica até o final desse vídeo e garanta sua aprovação no concurso da Polícia Federal. O enunciado é grande, então vamos lá para o que a questão está pedindo. Então, nessa situação hipotética, a depreciação do veículo gerou um crédito de R$ 10.800 na conta de depreciação acumulada. Então, determinada sociedade comercial realizou no período corrente as transações apresentadas a seguir. Vamos procurar direto a nossa depreciação. Logo na primeira, já é a que nos interessa. Apropriou a terceira cota anual cheia de depreciação de um veículo originalmente adquirido por R$ 60 mil, com vida útil estimada em 5 anos. A empresa tem como política considerar no valor residual de 10% para todos os seus bens. O método de depreciação empregado é a soma dos dígitos dos anos. A próxima fala de duplicata, desconto de título, e a terceira fala de mercadoria, então não nos interessa no momento. Vamos iniciar aqui então. O veículo foi inicialmente adquirido por 60 mil. O valor residual é 10%, ou seja, R$ 6 mil. Aí a gente chega no que a gente chama de valor depreciável, que é R$ 54 mil. O que acontece? Foi pago por esse veículo R$ 60 mil, só que ele vai perdendo o valor ao longo do tempo. Para isso serve a depreciação. Esse valor ele vai se transformando em despesa no relatório da empresa. Para isso a gente vai depreciando ele mês a mês e vai lançando nessa conta depreciação acumulada. A conta depreciação acumulada é uma conta redutora do ativo. Então a gente vai ter lá no ativo a conta veículos. E logo abaixo dessa conta a gente vai ter a conta de depreciação acumulada, que é uma conta redutora do ativo. Então a gente vai ter a informação no ativo dizendo o seguinte: o veículo foi comprado por 60 mil, mas ele já não vale mais os 60 mil, por isso a gente tem a depreciação acumulada logo abaixo. Então a gente tem que descobrir quanto que foi apropriado na terceira cota anual cheia de depreciação de um veículo, que é o que a questão está pedindo. Mas o valor, o custo, o valor pago pelo veículo não vai ser totalmente depreciado. Vai sobrar no final o que a gente chama de valor residual. E a questão está nos dizendo que a empresa tem como política considerar que o valor residual é 10% do bem. Então o valor residual é 6 mil. Então quanto que a gente vai depreciar? Nós vamos depreciar R$ 54 mil. Mas por quanto tempo nós vamos depreciar esse valor? Nós vamos dividir esse valor pelos 5 anos que está dizendo aqui. Então a gente vai depreciar 90%, porque 10% é o valor residual, e a gente vai depreciar esse valor durante 5 anos, que é a vida útil estimada do bem pela empresa, que a empresa estimou em 5 anos a vida útil. Só que como que a gente vai distribuir esse valor depreciável durante os 5 anos? É aí que entram os métodos de depreciação. Nesse caso, a questão está pedindo método de depreciação da soma dos dígitos dos anos. O que acontece? São 5 anos, não são? Então a gente vai somar 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, que vai dar 15. Como a gente vai descobrir então quanto cada ano vai representar na depreciação? A gente pega o valor depreciável, que é 54 mil, e divide esse valor por 15. Essa conta vai nos dar um total de 3.600. Esse 3.600 a gente vai simplesmente multiplicar ele pelo valor do ano. Então existem duas formas da gente fazer. São as formas crescente e decrescente. A forma crescente, no primeiro ano a gente consideraria o número 1. E a forma decrescente, o primeiro ano a gente consideraria o número 5. Normalmente, quando a questão não fala, a gente usa a decrescente. O primeiro ano seria o ano que deprecia mais, que o bem perde mais valor, que ele se desvaloriza mais. Então, se a questão for omissa, a gente costuma considerar a forma decrescente. A gente pegaria aquele R$ 3.600 e simplesmente multiplicaria ele por 5 no primeiro ano, por 4 no segundo, por 3 no terceiro e assim por diante. Caso a questão peça a forma crescente, a gente faz o contrário. Pega o 3.600, multiplica por 1 no primeiro ano, 2 no segundo, 3 no terceiro e assim por diante. A questão não fala se quer a forma crescente ou decrescente, mas isso não importa. Por quê? Ela está pedindo o terceiro ano. Então o terceiro ano, tanto na crescente quanto na decrescente, seria o número 3. Então a gente tem que pegar esse número 3 e multiplicar o 3.600. E 3 vezes 3.600 nós vamos chegar ao valor de R$ 10.800. E esse valor é exatamente o valor que a questão está nos dando aqui. A depreciação do veículo gerou um crédito de 10.800 na conta de depreciação acumulada. A gente até poderia se arriscar a marcar correto na questão, mas
existe mais um detalhe que a gente tem que atentar aqui. Ela está falando que é um lançamento a crédito na conta de depreciação acumulada. Então vamos ver se esse lançamento realmente vai ser um lançamento a crédito na conta de depreciação acumulada. Despesa de depreciação, sempre que a gente tem despesa, a gente tem um débito e crédito na conta de depreciação acumulada. Ambos no valor de 10.800, respeitando o quê? Método das partidas dobradas. Sempre que a gente tem um débito, a gente vai ter um crédito correspondente de igual valor, mas aí pode gerar uma dúvida. Essa conta de depreciação acumulada, ela não vai no ativo da empresa? Vai no ativo da empresa. Mas o ativo da empresa, ele não tem natureza devedora, assim como o passivo tem natureza credora? Exatamente. Mas a conta de depreciação acumulada é uma conta redutora. Ela está diminuindo o valor do veículo, portanto, ela tem natureza credora. Ela vai ter saldo credor sempre. A gente tem que cuidar para não confundir esse tipo de lançamento. As contas redutoras, elas têm essa peculiaridade. Mesmo estando no ativo, ela tem natureza credora, porque ela está reduzindo o valor do ativo. Beleza? A depreciação do veículo, então, gerou um crédito de R$ 10.800 na conta de depreciação acumulada. Lembrando que esse é o método da soma dos dígitos dos anos, o valor residual sempre deve ser considerado, senão a gente iria calcular a depreciação sobre o valor total do custo do bem, e aqui os 5 anos que a questão está nos dando. Ela vai nos dar todos os dados que a gente precisa para calcular sempre. Então, questão correta.